Fala pessoal, Prof. Renan trazendo para vocês mais um simulado para o Detran com as questões mais cobradas da prova teórica nesse ano aqui. Como sempre, né, se o material ele está ajudando durante a preparação de vocês para a prova, não esqueça de deixar o like para dar aquela moral e também de se inscrever aqui no canal e receber em primeira mão todos os simulados. Vamos então para as questões de hoje, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. A primeira questão diz o seguinte: placas, tá? As placas S, aquelas placas de serviço, a S5, a S11 e a S14 são de indicações de serviço, né? São de indicação de serviço. Elas indicam, respectivamente, nessa ordem, os seguintes serviços. Então, essa daqui, qual tipo de serviço que ela indica? Ela indica, né, que a gente vai ter ali um local de pronto-socorro, de atendimento de saúde, né, de hospital. Então, bom, tanto que nem tinha como errar isso daqui, né? Porque todas as alternativas aqui elas trazem pronto-socorro na primeira. Então essa daqui, enfim, nem precisava ter colocado ela, né? Bom, vamos para a segunda, S11, né? O desenho do avião não quer dizer outra coisa senão um aeroporto. Então a gente tem a letra A falando aeroporto e a letra C e a letra D. Com isso a gente só consegue eliminar aqui a letra B. E agora a última, né? Talvez essa aqui daqui a pouco possa confundir vocês. A gente tem um desenho aqui de um ônibus. É um ponto de parada, é uma informação turística ou terminal rodoviário? Informação turística eu posso tirar, né? Quando eu tenho esse desenho do ônibus, é porque está sendo indicado que vai ter um ponto de parada ali, né? Para que as pessoas possam descer. Não é a placa utilizada para um terminal rodoviário. Então a correta aqui mesmo é a letra A. A questão podia ter sido um pouquinho diferente, né? Enfim, a placa S5 aqui ela acabou sendo irrelevante, né? Porque estava em todas as alternativas. Mas enfim, vamos lá. A colisão frontal pode ser muito grave, dependendo da velocidade, e ocorre com o veículo. Né? O que é uma colisão frontal? Eu tenho aqui uma via, né, onde eu vou ter mão dupla. Ou seja, eu tenho carros que estão voltando e eu tenho carros que estão indo. Tá? Isso é uma via de mão dupla. Aí aqui no meio, né, eu vou ter a linha. Ou melhor, vou colocar ela tracejada aqui, né? É uma linha amarela que indica que a via é de mão dupla. Vou colocar aqui tracejado. Bom, se a linha ela é amarela e tracejada, é porque nesse instante aqui é permitida a ultrapassagem. Aí se o carro ele está ultrapassando, né, ele vai ter que ir pela contramão, fazer a ultrapassagem e depois voltar. Só que o que acontece muitas vezes é que a gente tem situações onde a linha ela é contínua e que é proibida a ultrapassagem, e mesmo assim, né, o pessoal vem aqui e coloca para fazer a ultrapassagem. Bom, aí nessa situação, nesse tipo de situação, né, por conta ali de, nesse momento aqui, ser potencialmente perigoso, por não ter visibilidade suficiente, pode acontecer uma colisão frontal, que é quando esse carro está invadindo aqui a contramão para fazer a ultrapassagem e vem um carro no outro sentido e os dois acabam colidindo. Isso é uma colisão frontal. Ocorre com o veículo vindo por trás? Não, né? Por trás seria se eu estivesse andando aqui e o veículo de trás colidisse comigo. Acho que é isso que a alternativa quis dizer. Até ficou um pouco confundido. É um pouco confuso, na verdade. Mas não é isso, tá? É o veículo que está na frente? Não, aí seria eu colidir com o veículo que está na frente. Também não é essa situação aqui, né? Aqui eu vou ter uma colisão frontal, eu vou ter dois carros em sentidos diferentes. Que está parado? Também não, tá? Agora, aquele que está em sentido contrário, é exatamente isso que a gente ilustrou aqui, tá? Colisão frontal, eu tenho dois carros em sentido contrário que eles colidem e a gente tem um tipo de acidente que é sim muito grave, né? Por conta das velocidades opostas. Um indo, imagina, né? Um ultrapassando aqui, ele já está numa velocidade muito alta, o outro provavelmente aqui também deve estar, né? E aí a gente tem esse impacto muito grande. Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O motorista deve evitar esse tipo de ocorrência, ficando atento, né? Então, tá lá o nosso amigo dirigindo e tem os motociclistas também que podem estar ultrapassando aqui, podem estar do outro lado aqui também. E o que o motorista, então, ele tem que ter esse cuidado para evitar esse tipo de acidente? Ele tem que ficar atento à distância lateral e frontal dos motociclistas? Sim, né? A lateral é exatamente essa situação, né? Que daqui a pouco o motorista, o motociclista, ele pode estar ultrapassando ou o nosso motorista pode estar ultrapassando ele. E se ele ultrapassar sem deixar uma distância lateral
suficiente, pode ser que por conta ali, né, da velocidade que ele está indo, ele pode daqui a pouco desestabilizar o motociclista que está ali andando, tá? Então tem que ter essa distância lateral. E distância frontal também, né? Tá, por exemplo, o motociclista andando aqui, eu tenho que manter uma distância segura dele, assim como eu também faria com qualquer outro veículo, tá? Então, tá certo. Somente as motocicletas com farol aceso? Não, né? Sempre que a gente vê um somente nas alternativas, a gente já fica um pouco de cara, porque provavelmente está errado, tá? Não é só motociclistas com farol aceso. Qualquer tipo de motociclista que esteja ali na via, tem que ter cuidado, né? Somente a motociclistas que transitem pela esquerda e pela direita, não? Não vou ter esse cuidado? Não, né? Ou somente que transitem à direita? Não, né? Todos que estiverem ali. O condutor que dirige com segurança é aquele que reconhece antecipadamente as situações de perigo e age, né? Direção defensiva, vamos lá. Pressionando os outros condutores que estão próximos, no intuito de se preservar de acidentes. Se ele está pressionando, né, está colocando pressão, isso não vai ser legal, né, para os outros motoristas que estão ali. Aí isso pode sim ocasionar acidente. É uma atitude que não é de um motorista aqui que dirige com segurança, não é uma atitude de uma direção defensiva. Contrariando as normas de trânsito, por favor, né, não tem nem como marcar isso daqui como correto. Com manobras arriscadas, pondo em risco outras pessoas no intuito de se preservar de acidentes, não, né? Se ele vai se colocar em risco, aí ele não vai estar se preservando de acidente, ele vai poder estar potencialmente se colocando em situações de acidente. No intuito de preservar a si, tá correto, os acompanhantes, o veículo e os outros usuários da via. É isso aí, né? Colocar todo mundo em segurança, não só ele que está dirigindo, mas as pessoas que estão com ele no carro e também todas aquelas outras que estão na via, né? Sejam motoristas que estejam dirigindo ou até mesmo pessoas que eventualmente estejam passando, né? Pedestres. Então tá certo a letra D. Ao dirigir sobre neblina ou cerração, o condutor ele deve usar a luz baixa do farol? Sim, tá? Aqui a gente tem uma situação, né, que é uma situação adversa do ambiente, uma situação adversa externa, né? A gente tem uma situação de clima ali onde a neblina ela cobre a pista, fica difícil de enxergar, muito difícil, né? A gente não tem uma visibilidade para frente, é uma situação adversa, então. E daí, nesse tipo de situação, a gente tem que usar a luz baixa do farol. Porque se a gente utilizar a luz alta, ela vai refletir nas partículas de água e isso não vai melhorar a visibilidade, vai ficar ruim. Então a gente usa a luz baixa do farol e dessa maneira a gente consegue ter uma visibilidade um pouco maior. Manter a velocidade e acionar o pisca-alerta? Não, a gente não vai colocar o pisca-alerta quando a gente estiver em movimento, porque isso pode confundir outros motoristas que estejam atrás, tá? Pisca-alerta é situações de emergência e quando o carro estiver parado. Usar a luz alta é o que eu acabei de falar, ela vai acabar refletindo ali na neblina e vai piorar a visibilidade. Acelerar e acionar o pisca-alerta. Acelerar? Não, né? Porque vai trazer mais risco. E o pisca-alerta a gente acabou de ver que também não. O condutor, ele ajuda na preservação do meio ambiente ao manter sacolinhas de lixo no veículo e fazer posteriormente o descarte em locais apropriados. Sim, né? Tá ali consumindo, não sei, né? Os seus passageiros daqui a pouco estão consumindo algum tipo de alimento, eles vão ter que descartar isso. Vão jogar pela janela? De jeito nenhum. Mas tem que descartar. Aí coloca no lixinho que tem ali, numa sacola do que tá ali no carro. E aí depois que o carro parar, aí descarta em um local apropriado, né? Mas não vai jogar pela janela ou fazer qualquer tipo de coisa desse tipo, tá? Então, aí a gente vai estar preservando o meio ambiente. O catalisador em mau estado, que vai ser o responsável, né, por diminuir o monóxido de carbono que sai e acaba poluindo o meio ambiente, esse é o catalisador, né? Se ele está em mau estado, significa que ele não está fazendo isso, não está ajudando a reduzir a poluição. Então, se ele não está ajudando a reduzir a poluição, é porque ele não está preservando o meio ambiente. Um motor regulado fora das especificações do fabricante visando aumentar sua potência. Não, né? Também pode estar poluindo ainda mais, soltando mais monóxido de carbono, fazendo mais mal ao meio ambiente. O silencioso em mau estado de funcionamento, produzindo ruído em nível elevado. A gente vai ter a poluição sonora, né? Que o silencioso ele tem essa função de diminuir o ruído que vem do motor. Se ele está em mau estado de funcionamento, a gente vai ter mais barulho. Então, tá errado a letra D também. Banda de rodagem, carcaça de lonas e flancos fazem parte de quê? Do freio, motor, roda ou pneu?
Essa galera toda aqui faz parte do pneu. A banda de rodagem vai ser aquela parte externa do pneu, né, que é aquilo que a gente enxerga, que vai estar em contato com a via, né? Daí ela vai ter aqueles sulcos, aquelas ranhuras para ficar melhor aderente à pista, tá? Então é a parte externa, é a parte de contato do pneu com a pista. Carcaça de lona, ela vem um pouquinho, vem mais para dentro ali do pneu, tá? Então a gente tem a banda de rodagem, para dentro do pneu ali, a gente vai ter a carcaça de lona, que ela vai ser responsável por dar resistência ao pneu. E os flancos, eles consistem da parte lateral do pneu, tá? Mas todos esses itens aqui, então, fazem parte do pneu. Um pedestre torceu o pé e queixa-se de dor na região do tornozelo. O condutor, sem outras informações sobre o estado da vítima, deve, tá? Então o condutor está enxergando ali um pedestre que torceu o pé e ele tá com essa dor ali na região do tornozelo. O que que ele vai fazer? Recolocar a articulação no lugar com auxílio de outros colaboradores no local do acidente. Como é que ele vai fazer isso, né? Sem equipamento, sem ser médico, sem entender o que aconteceu ali, né? Não tem como. Então ele não vai fazer nada desse tipo aqui porque pode agravar a situação. Solicitar ao acidentado que dê alguns passos para verificar. O cara está com a dor na região do tornozelo e ele vai pedir para o cara andar, né? Não, de jeito nenhum, para verificar com mais precisão as condições do entorse. Não, ele não é médico, não pode se meter ali nesse sentido. Orientar o acidentado a não caminhar. Isso, o cara está com dor, não vai caminhar, né? Para não agravar. Até a chegada da equipe de emergência. Aí sim, o pessoal com equipamento e tudo mais, médicos aí, eles vão saber como lidar. É isso, orientar a não caminhar. Enfaixar fortemente o pé com um pedaço de pano molhado até a chegada da equipe de emergência, né? Vai que daqui a pouco nessa hora de enfaixar ele acaba prejudicando ainda mais a situação. Não, o que ele tem que fazer é orientar a não se ao pedestre ali a não se movimentar e esperar a emergência chegar. Ou se a emergência não tiver sido chamada, ele chamar a emergência. Aí tudo bem, né? Mas não mais do que isso. Um comportamento social que favorece a harmonia no trânsito pode ser identificado quando o condutor. Harmonia, né? Tudo bem, coletivismo, nada de egoísmo aqui. Vamos procurar nas alternativas. Retém o veículo antes do cruzamento, mesmo com sinal verde favorável, evitando parar no meio da travessia. Isso faz muito bem, né? A gente tem uma situação, então, né, onde a gente tem esse cruzamento aqui, aí tem o semáforo bem aqui, né? Só que todos os carros que passaram, eles estão parados aqui. E aí a gente está aqui antes do cruzamento. Eu posso dirigir meu carro e colocar bem aqui embaixo e ficar trancando quem está vindo daqui. E isso vai ser uma atitude que não vai ser de harmonia no trânsito, né? O que, que seria o indicado eu fazer aqui? Ao invés de colocar o meu carro lá, deixa eu voltar aqui, ao invés de colocar o meu carro e parar ali toda a pista, eu fico aqui esperando antes do cruzamento, mesmo com o semáforo verde, para que esses carros eles se mexam. Né? Quando eles conseguirem andar, aí sim, aí se ainda estiver verde para mim, aí eu avanço. Se a sinaleira, o semáforo, né, sinaleira a gente chama aqui no sul, se o semáforo ele fechar, aí beleza, aí ele fechou, eu fico aqui esperando até ele abrir novamente. Né? Mas eu não vou colocar meu carro aqui no cruzamento e trancar tudo que está vindo. Tá? Então, é uma. Isso daqui, esse comportamento que ele teve de esperar, favorece a harmonia no trânsito? Com certeza, né? Porque se ele for trancar ali, com certeza os outros carros vão começar a buzinar para ele. Ocupa uma vaga de estacionamento destinada a pessoas com deficiência ou a pessoas idosas. De jeito nenhum, né? Isso daqui é egoísmo, individualismo, não pode ser feito. Parar o veículo em local proibido, defronte de um estabelecimento comercial para facilitar o trabalho de lojista, né? Também não. Se é proibido, ele não vai parar. Ele vai estar desrespeitando. Anima a festa com amigos na rua, mantendo alto volume de músicas do sistema de som do veículo durante a madrugada. De jeito nenhum, ainda mais de madrugada, né? Vai incomodar quantas pessoas aí. Também não é um comportamento que favorece a harmonia. Os veículos automotores movidos a gasolina eliminam gases poluentes pelo seu escapamento. Um desses gases é justamente o que a gente acabou de falar, né? Um desses gases é o monóxido de carbono, tá? Na letra B a resposta não é nitrogênio, não é hélio, não é oxigênio. O gás que é eliminado, então, é o monóxido de carbono e o catalisador ele vai ter a função ali de diminuir isso. Mas se ele estiver em mau estado, né, a gente viu que isso vai acabar prejudicando o meio ambiente, tá? Pessoal, a gente termina assim, então, com as questões do simulado de hoje. Como sempre, espero que vocês tenham ido bem, tá? E a gente volta aí com o próximo. Até lá e um abraço.